Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus, vou dar continuação aqui ao assunto de ontem. Um assunto muito bom. Para nós vigiarmos com os falsos profetas, né? Porque falso profeta não é só quem profetiza, não. Não é só quem prega no movimento de oração, não. Os falsos profetas são os tais que estão diante de um povo confundindo a mente cristã, querendo colocar o povo dentro de uma forma para andar sobre ensinamentos humanos, sobre preceito de homens. E por ter manifestado esses muitos, é que a igreja de Deus está enfraquecendo. O povo de Deus está ficando fraco, sem visão e sem discernimento. Ontem Deus deu a graça de abrir e de falar sobre 4 de Efésios, sobre o versículo 31 e 32, que diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Estava lendo aqui, ontem Deus deu a graça de abrir uma live curtinha de 1h e 15 minutos, antes de eu ir congregar, para falar desse assunto. Irmão, porque a gente vê áudios que estão espalhando por aí, alguém mostrando uma posição de um homem de visão, de um homem de discernimento, e sem perceber, irmão, eles estão colocando a igreja em divisão, querendo usar desse capítulo 4 de Efésios, versículo 31 e 32, expressando para a igreja e para o povo que o pregador pregar gritando não é de Deus. E essa pessoa mandou um áudio e espalhou por muitos cantos. Faz tempo, não é de hoje não, faz anos. Eu acho que bem antes da pandemia já espalhava esse áudio, falando que tem que acabar no meio da obra de Deus esses tais pregadores que pregam gritando. E eles expressam que faz mal para os tímpanos, para a garganta, é verdade, para o carnal isso aí. Só que eles, sem o povo perceber numa simplicidade, irmãos, eles estão rejeitando o dom de Deus, porque o dom de Deus não é bitolado. O dom de Deus não está só em Pedro, o dom de Deus não está só em Paulo, o dom de Deus não está só em João. E cada um desses tinha temperamentos diferentes. Deus chamou nós na graça, irmão, para mudar a nossa conduta. E não o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, a nossa personalidade. Cada um de nós temos uma personalidade. O Senhor me chamou na graça para mudar o nosso caráter. O nosso caráter hoje tem que ser bom. O nosso caráter hoje tem que ser espiritual. Nós não somos mais carnal. Deus chamou nós para mudar o nosso caráter. E não o nosso jeito, o nosso temperamento. Pedro era explosivo. Né? João tinha o temperamento dele e cada um tinha o seu temperamento. Então, quando alguém expressa ser um homem de Deus, sábio nas escrituras, e levanta diante de uma multidão, irmão, uma falácia dessa,
de que tem que tirar do meio do povo de Deus os pregadores que gritam, esse tal não está guiado por Deus, irmão. Ele não está guiado por Deus. Ele está querendo dizer que a obra de Deus é só naqueles que pregam sem gritar. Isso aí está errado, irmão. Está erradíssimo. Está aqui, ó. Nós lemos ontem 4 de Efésios, versículo 31 e o 32, que foi o que esse tal profeta, falso profeta, pregou. Porque falso profeta não é só profetizar. Falso profeta é ensinar o povo a andar errado, irmão. Falso profeta é ensinar o povo a andar errado. Balaão, ele foi um profeta de Deus. Mas quando é que ele se tornou falso? Quando foi que Balaão se tornou falso? Ele se tornou falso quando ele vendeu o dom que estava nele por míseras moedas, por riqueza. Ele vendeu, é por isso que muitos dizem, é por isso que nas cartas à igreja de Éfeso, lá em 2 de Apocalipse, o Senhor falou assim: tenho, porém, contra ti que rejeitaste o primeiro amor, e tenho a favor de ti que tu rejeitaste as obras de Balaão e dos Nicolaítas. Balaão se tornou um falso profeta quando ele se vendeu, quando ele ensinou para o rei que se ele introduzisse as mulheres dele no meio do povo de Deus, Deus ia virar as costas para o povo. Então, irmão, tem muitos falsos profetas que estão no meio da obra, fala mansinho, tem uma posição. Se tiver Cristo, louvado seja Deus, está valendo essa mansidão dele e essa posição dele. Mas se não tiver Deus, irmão, ele é um falso profeta. Como também o pregador que prega gritando. Ele prega gritando. Se ele tiver Deus, a gritaria dele tem Deus, é de Deus. Mas se ele não tiver Deus, não tem mais o tal profeta. Aí esse falso profeta usou esse versículo aqui do capítulo 4 de Efésios para dizer que Paulo ensinou para tirar do meio da igreja toda a gritaria. É verdade. Paulo, ele escreveu aqui, está aqui, ó. Toda amargura e ira e cólera. A ira vem de quê, irmão? A ira vem da carne. E quando alguém se ira, alguém grita na carne, irado. Essa gritaria aqui foi que Paulo mandou tirar do meio, está aqui, ó. Toda ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de dentre vós. Antes sedes uns para os outros, benignos, misericordiosos. Cadê a misericórdia, irmão? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus chamou nós para mudar o nosso caráter, não o nosso temperamento. Eu não posso mudar meu temperamento. Eu não posso imitar o temperamento de Paulo. Eu não posso imitar o temperamento de Paulo. Eu tenho que mudar meu caráter. O mau caráter que me tomava dentro do meu temperamento, esse aí em mim não pode mais manifestar. O mau caráter, o temperamento mau, ira, cólera, inveja. Eu não tinha misericórdia. Eu não posso imitar o meu temperamento com o temperamento de Paulo. Não posso. Paulo é Paulo. Eu sou eu. Né? Deus me chamou para mudar o meu caráter, não o meu temperamento. E quando alguém se dirige diante de um povo, de uma multidão, irmão, para dizer que um pregador pregar gritando é barulho e tem que tirar isso do meio da igreja, irmão, esse tal, ele está tomado pelo espírito de engano, está se enganando a si próprio e está levando a engano muitos. Está aqui. O título fala assim, 4 de Efésios, versículo 17 em diante, até o 32, diz assim, ó. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Deus veio e me chamou para mudar meu caráter, não meu temperamento, o meu caráter. Porque o meu temperamento, junto com o mau caráter lá no mundo, era para brigar, era para gritar, era para resolver na carne. Na graça, não. Na graça, esse meu caráter, mau caráter lá de briga e de gritaria tem que sair.
Mas o meu temperamento, que lá fora era usado por mal, dentro da graça vai ter que ser usado por bem. Se é que Cristo está em mim. Se é que Cristo está em mim. Então, independente de eu pregar mansinho ou gritando, se o meu temperamento tem Cristo, então Cristo está em mim na minha gritaria. Ele está em mim na minha gritaria. Aí está aqui, usou disso aqui e o título já fala bem claro. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Aí aqui, no versículo 31, fala assim: tirai do vosso meio toda ira e toda cólera, toda gritaria e blasfêmia e toda a malícia, seja tirada dentre vós. Aí a gente vem aqui para a concordância, irmão. Aí a gente vai lá para Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 19, que vai fechar com chave de ouro que o que Paulo ensinou lá em 4 de Efésios, a gritaria que ele mandou tirar do meio do povo, não era a gritaria de dar glória alto, não era a gritaria de falar em língua alto, e muito menos a gritaria de pregar gritando, pregar alto. Não foi essa a gritaria que Paulo falou para tirar do meio da igreja, não. Foi essa aqui, ó. Capítulo 3 de Deuteronômio, a gente pega na concordância lá de 4 de Efésios e vem para cá. Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao 19, diz bem assim, ó. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Muitos profetas maliciosos aí no meio da obra, viu? Estão torturbando a palavra de Deus, invalidando a palavra de Deus, dando uma de anjinho, viu? E de anjinho não tem nada. Está sendo um anjo do adversário. Aqui, ó. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas, não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus maus feitos. Presta atenção. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Aí Deus já começa a visitar nós. Onde não há grego, não há grego, Paulo é Paulo e eu sou eu, meu irmão. Você é você, glória a Deus. Paulo tem o temperamento dele, eu tenho meu temperamento. E cada um sirva a Deus na porção que Deus o chamou. Onde não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo, glória a Deus, em todos. Glória a Deus. Versículo 11. Vou ler o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdias, de benignidade. Irmão, eu não seria um homem bom em Cristo e eu não teria me despojado do velho homem se eu levantasse no meio de uma igreja para dizer para a igreja que Deus só está na minha posição e no meu temperamento, irmão. Eu não seria um homem de Deus. Eu não seria guiado por Deus se eu levantasse uma posição de ancião, ou de cooperador, ou de profeta, ou de evangelista para ensinar para a igreja que a igreja tem que ser igual a mim. Não, irmão. Eu tenho o meu temperamento. O meu caráter foi mudado nas águas do batismo. O meu caráter foi mudado. Mas o meu temperamento não. Meu temperamento não. Deus chamou 12, cada um tem um temperamento terrível.
Aí o Senhor mudou o caráter deles, mas o temperamento era o mesmo. O temperamento era o mesmo. Mas aquele temperamento foi transformado para o bem da obra de Deus na terra, ou gritando ou sem gritar. Se o que gritar tiver Deus, amém, é de Deus a gritaria dele. Tá bem claro, né? Se não tiver Deus, é só barulho, né? A gente sabe disso. E o que prega baixinho, se tiver Deus, amém. Na mansidão dele é Deus. Mas também se não tiver Deus, a mansidão dele é maligna. Está enganando o povo. Ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Glória a Deus. Aí o carnal já diz assim, como é que esse irmão é manso falando desse jeito? Cuidado, viu? Cuidado. Ninguém conhece humildade por semblante não, viu? Ninguém conhece humildade por semblante. Ninguém conhece. Ninguém conhece humildade por alguém ser manso, não. 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 Às vezes, silêncio é comunhão. E às vezes gritaria é comunhão. Às vezes silêncio não é comunhão. E às vezes gritaria também não é comunhão. Dá para entender ou não? É por isso que nós temos que buscar o dom do discernimento. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Eu não estou aqui para matar irmão, não, irmão. Deus não me chamou na graça para matar irmão, não. Tirai do vosso meio toda gritaria. Paulo falou, é verdade, mas não foi a gritaria falando em língua, não. Não foi a gritaria pregando, não. Foi a ira. A ira. Vai falar aqui nessa palavra aqui, viu? Foi a ira. Tirai de vosso meio toda a gritaria. Isso aqui Deus não me mostrou, não foi hoje, não. Eu estou contente, sabe por quê, irmão? Parei no versículo 13 aqui. Até o 19. Eu estou contente porque o Espírito Santo de Deus se reparte em muitos. Mas os que sentem a mesma coisa e têm a mesma porção, ele dá a glória do mesmo tamanho. Eu tenho certeza, se o que está ao meu lado, ele sentiu o poder de Deus do tamanho que eu sinto, ele pula mais eu, ele grita mais eu, ele sapateia mais eu, porque ele sente a mesma porção. Agora o que não sente, fique quietinho. Tem Cristo em você, tem isso aqui, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, fique quietinho, não pule, nem sapateie, nem grite. Tem Cristo em você, amém. Humildade, mansidão, amém. Glória a Deus, amém. Deus não trouxe isso aqui de hoje, eu estou contente, irmão. Sabe por quê? Porque Deus colocou no meu coração ontem de abrir uma live falando sobre isso. Porque alguém espalhou um áudio por aí, não é de hoje não, viu? Antes da pandemia esse áudio vem rolando. Vem rolando, vem rolando. E eu estava numa chamada de vídeo mais uns irmãos, e Deus deu tipo essa linhagem na comunhão. E tipo nessa linhagem na comunhão, eu agradeço a Deus que o irmão falou assim, ô irmão Dudé, hoje Deus tomou a boca dos irmãos aí pregando, irmão, foi uma alegria. E Deus me libertou porque eu ouvi um áudio de alguém falando para tirar do meio a gritaria. Eu vou mandar para o irmão. Quando ele mandou para mim, eu dei uma olhada e eu já tinha visto esse áudio há tempo. Aí eu fico contente, sabe por quê? Ontem, antes de sair para o culto, Deus me deu o desejo de abrir uma live. Foi 1h15, só para falar sobre isso. 4 de Efésios, versículo 31 e 32. Tirai do vosso meio toda gritaria, toda ira, toda cólera e toda maledicência. Aí quando foi hoje de manhãzinha, eu estava dando uma examinada aqui nas escrituras, porque não deu para falar tudo ontem, porque eu ia congregar, e eu estava dando uma olhada aqui.
Aí entrei no YouTube. Quando eu entrei no YouTube, eu vi o pastor Eliseu, da Assembleia de Deus, que eu gosto muito dele, olha. E agora descobri que ele tem o mesmo temperamento meu. Aí é que eu estou amando ele mesmo, o mesmo temperamento meu. E o caráter cristão, né? Porque o mau caráter que nós era lá no mundo, na água do batismo, Deus transformou num bom caráter cristão. No mesmo temperamento. Aí o pastor Eliseu tem o mesmo temperamento meu. Ele abriu uma live também. Eu não sei se ele viu a que eu abri no Instagram. Não sei. Não sei se alguém mandou para ele. Mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que me tocou ontem para falar sobre isso, tocou ele também. E eu senti de dar complemento ao que nós estávamos falando ontem. Porque essa parte de 4 de Efésios eu passei, no princípio da minha fé, eu passei uma luta, uma guerra horrível. Quando alguém que participava dos movimentos de oração comigo, e quando terminava ele dizia que era meu amigo. Mas ele dizia, ei Dudé, tu grita demais, macho. Tu pula demais, não precisa disso não. Não precisa, isso aí não é de Deus. E ele ia falando isso e ia me entristecendo, irmão. Ia me entristecendo. É o que fala aqui no versículo 31 aqui, ó. 32 aqui de Efésios 4, ó. Ó, quer ver aqui, ó? É o que fala bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Ele ia me entristecendo, ó. Antes sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos aos outros, como também Deus vos perdoou. E aquele irmão ia me matando, irmão. Me matando, me matando, me matando, porque ele leu essa parte aqui. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e malícia, tirai do vosso meio. Ei, Dudé, tu grita demais, homem. Tu pula demais. Não precisa disso. Ia me matando, irmão. Me matando. Me matando. E sem ele perceber, estava usado pelo espírito contrário. Mas eu na oração. Eu na oração. E sempre que aquele irmão estava no movimento de oração, irmão, eu me afligia. Eu ficava angustiado. Mas Deus me tomava, gritava, pulava, batia. E na mesma hora, ele chegava e dizia, irmão, não precisa disso. Laboteaio, xalamanaia. Ia me angustiando, mas eu ia pro joelho. Eu ia pro joelho, até um dia que ele chegou e falou para mim, 4 de Efésios está escrito no versículo 31. Tirai do vosso meio toda a gritaria. Eu fui buscar de joelho, Senhor, o que está em mim aqui é carne, o que está aqui em mim é demônio, Senhor. Se é, me mostra e me liberta. Glória ao Senhor. Aí o Senhor disse, pega 4 de Efésios aí e lê na comunhão. Quando eu comecei a ler, irmão, no título já falou tudo. Glória ao Senhor. Já falou tudo aqui no título. Glória ao nome santo de Deus. Fala bem assim, ó. A santidade cristã é oposta aos costumes do mundo. Aí começa falando, glória ao Senhor, para tirar do nosso meio a ira, para tirar do nosso meio a gritaria da carne, irado contra o irmão, gritar contra o irmão. Ah, você grita alto, eu grito mais alto daqui. Paulo falou para tirar do nosso meio essa gritaria, é tanto que numa parte do versículozinho lá ele diz assim, não deixai que o sol se ponha a vossa ira. Não irai-vos, mas não deixais que o sol se ponha a vossa ira. Aí o céu me visitou e falou, meu servo, o meu apóstolo aí, ele mandou tirar do meio a gritaria, mas era gritaria de ira. Gritaria, irmão, que estava gritando um com o outro, gritando com a esposa, gritando com os filhos. Aí Paulo diz, tirai do vosso meio toda ira, toda gritaria, toda cólera, maledicência, malícia, tirai tudo isso do vosso meio. Mas a linguagem alta, a pregação alta, Deus nunca mandou um homem de Deus arrancar do meio da igreja. Alamaia, Jesus cantai, porque o Espírito Santo de Deus, irmão, apareceu na nossa vida, nos remiu, arrancou de nós, irmão, glória ao Senhor, o nosso gesto mundano lá fora, glória ao Senhor, mas
Satanás pegou o nosso temperamento, irmão, lá fora que não prestava, irmão, dentro da graça ele transformou, renovou, lamanageria. Pedro, irmão, era brigão, glória ao Senhor. Deus pegou a valentia de Pedro, colocou no meio da graça, glória a Jesus, cantai. Tu não vai ser mais pescador de peixe, mas pescador de alma, de homem, glória ao nome santo do Senhor. E pegou cada um no temperamento, irmão, e colocou no meio da graça para dar glória a Deus, irmão. Então o homem que levanta diante de um povo e manda a igreja, irmão, glória ao Senhor, ficar contra quem prega alto, labom te via narranto, o espírito das trevas, do engano, alabom de vaio, enganou ele e está enganando a igreja, irmão, glória ao Senhor, irmão, na comunhão que nós estamos aqui. Glória ao Senhor. Aí Deus me visitou e me libertou, meu servo. A gritaria que meu apóstolo Paulo está falando não é o falar em língua alto, não é o pregar alto, não é. A gritaria é a gritaria de ira. É irar contra o irmão, é gritar com a esposa, é gritar com o filho. É essa gritaria que Paulo entrou lá em Efésios para ajeitar. Glória ao Senhor. Ajeitar. Não foi a linguagem, porque cada um tem um temperamento. Vou repetir. Meu temperamento não é o de Paulo. Meu temperamento não é o de Apolo. O de Apolo não é meu temperamento. O meu e o do Apolo não é o de Paulo. E cada um se mantém no seu próprio lugar. Como diz aqui, ó. Onde não há gregos, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo e nem livre. Glória a Deus. Deus chamou todos. Glória ao Senhor, não tem preto, não tem branco, não tem rico. Cada um considera o seu irmão na porção que Deus o chamou. Glória ao Senhor. O meu direito começa quando o do outro termina. Se eu como verdura, está me alimentando, vou viver comendo verdura, mas não vou escandalizar com quem come carne. Glória ao Senhor. E quem come carne não vai forçar eu que como verdura, forçar ele a comer carne. Eu não me acostumo com carne. Se a porção que está em mim é grande, eu pulo, eu bato, eu sapateio, e a sua não pula, não bate, não sapateia, ele ia cantar, então não se escandalize, glória ao Senhor, com a porção que Deus colocou em mim, na mão de raio, porque Deus conhece o meu temperamento, glória ao Senhor. Deus conhece o temperamento de cada um, irmão, e o temperamento de cada um que foi escolhido na graça pelo dedo de Deus, dentro da obra, glória a Jesus, vai servir em prol do crescimento da obra de Deus na terra, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar e na sua missão na terra. Quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta e outro rega. Nem Paulo tem nada, nem Apolo tem nada, e Cristo tem tudo. Devia narrando. E o povo, irmão, está tomado por um espírito de divisão no meio da igreja. Um espírito de divisão.